Olá, senhores. Gostaria de agradecer a todos que seguem esse canal, e agradecer pelo apoio. O intuito é a profissionalização da nossa categoria. Será postado conteúdos de serviços comerciais, emergências e construções de redes. Vamos dar continuidade à nossa aprendizagem sobre serviços comerciais na rede de distribuição. O assunto abordado será possibilidades de fornecimento em baixa tensão. Nossa reflexão do dia. Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é, senão, uma gota de água no mar. Mas, o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Madre Teresa de Calcutá. Vamos entender as possibilidades mais comuns de ocorrências para a entrada de energia em baixa tensão, com medição individual ou agrupada. Na sequência, estão descritas cada uma destas situações, assim como o respectivo procedimento técnico a ser empregado pelas equipes em cada uma delas. Esse é nossa primeira possibilidade. Na existência de uma edificação individual, contendo uma única unidade consumidora, localizada em um lote único, e pertencente a apenas um proprietário, representado no desenho 01. Procedimento para ligação. Instalar um único ramal de ligação, aéreo, ou de entrada subterrâneo, em um só ponto de entrega, representado no desenho 02. Um exemplo do que foi explicado. Saiu uma ligação nova. Após a chegada no local, verificamos: existe apenas uma casa em um lote. O procedimento correto é lançar apenas um ramal de ligação. Segunda possibilidade: existência de duas edificações individuais geminadas, cada qual contendo uma única unidade consumidora, localizadas em lotes distintos e originados após desmembramento físico de um ou mais lotes, representado no desenho 03. Procedimento para ligação. Para cada edificação, instalar um ramal de ligação aéreo ou de entrada subterrâneo, cada qual em seu respectivo ponto de entrega, representado no desenho 03. Vamos entender o que foi dito. Primeiro, significado simples de geminada. São casas ou edificações conjugadas, unidas por uma parede em comum. Situação: duas edificações juntas, separadas por lotes distintos, de unidade consumidora diferente. O que devemos fazer? Lançar um ramal de entrada para cada unidade consumidora, como representado no desenho 03. Terceira possibilidade: existência de uma edificação de uso coletivo, contendo mais de uma unidade consumidora, apresentando área de circulação comum, localizadas em um lote único, representado no desenho 05. Procedimento para ligação. A principal condição é que a medição deve estar agrupada,
Instalar um único ramal de ligação aéreo ou de entrada subterrâneo em um só ponto de entrega, representado no desenho 05. Vamos entender o que foi dito. Na existência de uma edificação com área comum de circulação em um só lote, como duas ou mais unidade consumidora, a medição deverá ser agrupada e lançar apenas um ramal de ligação. Quarta possibilidade: existência de duas edificações individuais, cada qual contendo uma única unidade consumidora, localizadas em lotes distintos e originadas após desmembramento físico de um único lote, representado no desenho 07. Procedimento para ligação. Para cada edificação, instalar um ramal de ligação aéreo ou de entrada subterrâneo, cada qual em seu respectivo ponto de entrega, representado no desenho 07. Vamos entender o que foi dito. Duas edificações separadas por meio físico e lotes distintos de unidade consumidora diferente. O que devemos fazer? Lançar um ramal de entrada para cada unidade consumidora, como representado no desenho 07. Observação: se houver um acesso entre as unidades consumidoras, apresentando ser uma área comum, nesse caso, a medição deverá ser agrupada e lançar apenas um ramal de ligação, representado no desenho 09. Quinta possibilidade: existência de duas edificações individuais, cada qual contendo uma ou mais unidades consumidoras, localizadas em lotes distintos e originadas após desmembramento físico de um único lote, onde umas das entradas possui largura menor que 4 metros, representado no desenho 11. Procedimento para ligação. A medição poderá ser agrupada. Instalar um único ramal de ligação aéreo ou de entrada subterrâneo em um só ponto de entrega, como representado. Nota: no atendimento, as ligações de unidades consumidoras situadas em empreendimentos habitacionais urbanos de interesse social destinados às classes de baixa renda, que estejam em conformidade com a legislação aplicável, contida na Resolução 414 da ANEEL, poderão ser instalados padrões de entrada com duas caixas, para medidor de entrada única, instalado na divisa dos lotes, para atendimento a unidades consumidoras situadas em dois lotes distintos. Resumindo o que foi dito: dois lotes separados por meio físico, onde a entrada de um dos lotes é menor que 4 metros. A medição poderá ser agrupada com apenas um ramal de ligação nos conjuntos habitacionais, como Minha Casa Minha Vida. Dois lotes juntos poderá ter medição agrupada.
porém o projeto elétrico do conjunto deverá estar em conformidade com as normas em vigor. Esse é nosso momento de interatividade. Vamos entender de onde vem o nêutron. Durante a geração de energia, não é gerado nêutron. E o mesmo não se faz necessário durante a transmissão. Na transmissão, temos transformadores, tanto de elevação quanto de rebaixamento. No transformador de elevação, temos um tipo de fechamento bem comum. Fechamento triângulo mais triângulo, representado no desenho 13. Vamos dar um exemplo. Em vermelho, representa a bobina do primário. E de verde, a bobina do secundário. L1, L2, L3, representadas em vermelho, são as tensões que entram na bobina do primário, com valor de 250 kV em cada fase. Logo, são geradas as fases L1, L2, L3, representadas em verde. São as tensões que saem do transformador na bobina do secundário. Cada fase, com valor de 500 kV. Nesse fechamento a tensão de fase é o mesmo valor da tensão de linha. Segundo exemplo, na distribuição, temos transformadores de rebaixamento, onde temos um tipo de fechamento bem comum. Fechamento triângulo mais estrela, representado no desenho 14. Vamos para nosso exemplo. Em roxo, representa a bobina do primário. E de marrom, a bobina do secundário. L1, L2, L3, representadas em roxo, são as tensões que entram na bobina do primário, com valor de 36,2 kV em cada fase. Logo, são geradas as fases L1, L2, L3, na bobina do secundário, com valor de 380 V, representadas em marrom. No fechamento estrela, quando as fases se encontram no ponto de intersecção, elas se anulam, gerando assim um ponto neutro. Esse ponto está indicado na cor azul no desenho 14. E nesse ponto que sai o nêutron que usamos nas redes de baixa tensão. No fechamento estrela, a tensão de fase é igual à tensão de linha dividido por raiz de 3. Com a calculadora façam a conta. 380 dividido por raiz de 3. O resultado vai ser aproximado a 220. No circuito de 127 V. A tensão de linha é 220 V. Então dividindo 220 por raiz de 3, temos 127 V.